Bom dia, bom dia. Sim, Pronto, mas pode e ser a que primeira por pergunta esse aqui, ó. boletim de ocorrência tenha até feito uma onda, não sei, né? Bom dia, Dá uma doutores. conversada para os caras aí. Como é que se deu essa operação? Falam mesmo para poder dar uma. Como é que começou? Houve uma denúncia, foi apresentada por um cidadão comum? E para a PM, como é que chega essa operação para a corporação? São policiais que estão no dia a dia, inclusive a gente teve, durante o cumprimento dos mandados na Força Tática, lá a gente viu que esses PMs estavam acabando de sair do serviço. Como é que a PM vê essa atuação desses PMs nessa milícia? Bom dia. Antes, o doutor Armando e o coronel Klinger vão responder a pergunta. Só queria iniciar aqui agradecendo ao comandante-geral da Polícia Militar, né, que tem prestado todo o apoio ao Ministério Público sempre que demandado. Nessa operação do doutor Armando foi fundamental a participação da DJD também, nos auxiliou sobremaneira. Quero agradecer também ao delegado-geral, doutor Bruno, que todas as vezes que são demandados pelo Ministério Público, eles prestam todo o auxílio necessário da maneira mais célere possível. Dr. Klinger, inclusive, no final de semana, conversamos bastante no caso da indígena que foi infelizmente estuprada em Santo Antônio do Içá, e imediatamente, quando recebeu os mandados, cumpriu, determinou a apresentação dos policiais militares. O Dr. Bruno também deu imediato cumprimento ao mandado de prisão do guarda municipal. E hoje, nessa operação do Dr. Armando, importantíssima, vocês estão vendo as quantidades de armas apreendidas, de munição. O Dr. Armando vai explicar de maneira muito clara e objetiva do que se deu a operação, qual foi a razão e os crimes que restaram comprovados durante a investigação. Então, essa fala aqui, na verdade, é um agradecimento à Polícia Militar, à Polícia Civil e a parabenização ao Dr. Armando pela operação muito bem sucedida, muito bem organizada, que se deu hoje pela manhã. Então, essa é a minha fala inicial, já passo para o Dr. Armando e depois para o Dr. Klinger a resposta. Bom dia a todos. Meu nome é Armando Vitor Maia, sou promotor do controle externo da atividade policial e segurança pública pela 60ª Promotoria. Essa é uma operação que foi deflagrada exatamente pela 60ª Promotoria de controle externo da atividade policial. Obviamente, a gente não trabalha sozinho, como o Dr. Leonardo, que é o coordenador da Coordenadoria de Apoio Operacional ao Combate ao Crime Organizado, já chegou a comentar. Houve a participação, por exemplo, e o apoio da Polícia Militar. Foram envolvidos cerca de 150 policiais nessa operação, ao todo, envolvendo tanto o Ministério Público quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil. Nós tivemos o apoio a todo momento com a investigação, alcançou policiais militares de diversas unidades e departamentos da Polícia Militar, incluindo o Departamento de Justiça e Disciplina, que é o responsável por apurar as infrações funcionais e criminais de policiais militares, na pessoa do coronel aqui, e também durante hoje o cumprimento, e também a própria DJD irá instaurar ainda os procedimentos respectivos dentro da Polícia Militar, realizando o controle interno da Polícia Militar, porque cabe ao Ministério Público o controle externo das polícias, mas as unidades policiais também devem fazer o seu controle interno. Dito isso, partindo para responder a primeira pergunta realizada acerca de como iniciou-se a investigação, do que se tratam os fatos, no dia 14 de fevereiro desse ano, houve uma abordagem de pessoas totalmente paramentadas, com coletes, balaclavas, armamento longo, realizado no Manoa, nas proximidades da rua Professor Manuel Belém. Essa abordagem aconteceu à luz do dia, foi alvo de filmagem por diversos populares com seus aparelhos celulares e também foi extremamente divulgada na imprensa local. Essa abordagem contou com um Corolla, realizando essa abordagem pela parte traseira de um veículo Onix branco, onde se encontrava a vítima da abordagem, e pela frente um veículo S10 branco. E essa vítima foi retirada, inclusive quebrando-se a janela do veículo, sacada de dentro desse veículo Onix, e dali em diante ela sumiu, ficando um bom tempo, até a parte do final da tarde, quando ela foi finalmente liberada e encontrada por uma equipe da Polícia Militar, da ROCAM,
na proximidade da rua Mata Mata, no bairro Santa Etelvina. A partir dali, essa ocorrência começou, então, a ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e, posteriormente, imediatamente, na verdade, pelo Ministério Público, por essa Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, tendo em vista que o modus operandi já era muito característico de atividade policial, militar, de pessoas treinadas. E foi possível, então, realizar um acompanhamento dessa ocorrência, de outras ocorrências envolvendo essa mesma vítima, porque ela já tinha sido alvo de abordagens não bem-sucedidas, ou seja, os criminosos já tinham tentado, em momento anterior, abordá-la para realizar o mesmo tipo de atividade extorsiva, mas não tinham logrado êxito. Uma teria acontecido em dezembro do ano passado, e uma outra exatamente na véspera daquele dia, quando a vítima estava com outro veículo, inclusive. Foi possível também, durante as investigações, alcançar uma outra vítima da ação desses criminosos, na verdade um casal, do qual foi subtraído quantias elevadas de dinheiro, cerca de R$300 mil nessa oportunidade. Então, a partir desses dois fatos é que nós fomos fazendo os levantamentos dessas ações e a identificação de alguns desses envolvidos, e as investigações ainda continuam com o objetivo de alcançar eventuais outros participantes da trama criminosa, que nós já sabíamos que utilizava esses armamentos, como vocês estão vendo aí, o farto material bélico já é apreendido, e eles nesse momento se encontram presos preventivamente. Nós estamos atrás ainda de outros elementos para eventualmente oferecer a denúncia contra esses agentes. Bom dia, Rafael Tavares, do portal 8V57 Brasil. O senhor vai responder. Sim, pela parte da Polícia Militar, né, que perguntaram como que a gente recebe essa ocorrência. A Polícia Militar recebe com muita seriedade. Nós acreditamos que esses policiais que estão envolvidos nessa investigação, nesses crimes, eles não representam os mais de 8.500 policiais que estão na rua, que têm um compromisso com a sociedade de proteger e servir, e se em determinado momento eles esqueceram desse juramento, a própria Polícia Militar, em apoio aos órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério Público, aqui na pessoa do Dr. Leonardo Tupinambá e do Dr. Armando Gurgel, a gente tem apoiado e muitas vezes, inclusive, pedido o auxílio, porque nós temos limitações investigativas. Vale a gente ressaltar que ainda este ano nós tivemos uma operação onde os mandados de prisão foram feitos todo pela nossa Diretoria de Justiça e Disciplina, foram solicitados junto à Justiça Militar. Então, a gente quer deixar bem claro aqui que a Polícia Militar, ela não compactua com nenhum ato ilícito de seus agentes e está à disposição dos órgãos de fiscalização e controle para que a gente consiga puni-los com rigor. Agora sim, bom dia, Rafael Tavares, do portal ITV57 Brasil. Eu queria perguntar ao Ministério Público qual seria realmente a função de cada um desses policiais, se seria somente essa abordagem e, posteriormente, esse material era dividido entre eles, no caso, os valores eram divididos entre eles, e no caso da diretoria jurídica, né, qual vai ser o procedimento administrativo a partir de agora, do início das prisões realmente, o que vai ser tomado a partir da frente, a partir de em diante? Bom dia a todos, eu sou o Coronel Corrêa Júnior, sou diretor de Justiça e Disciplina da Polícia Militar do Amazonas. Respondendo diretamente à pergunta, né? Após aqui a prisão preventiva decretada, será encaminhado pelo Ministério Público o que for de possibilidade, não em segredo de justiça, material para que nós comecemos a confeccionar um procedimento administrativo disciplinar. Esse procedimento se trata de uma apuração da transgressão da disciplina. Entenda-se que o crime foi apurado pelo Ministério Público e houve as prisões, e nós vamos apurar a transgressão da disciplina, aquilo que fere o nosso código de ética. E a partir daí nós vamos aplicar a sanção cabível, seja ela provavelmente pelo nível em que a operação foi deflagrada, nós vamos abrir um procedimento administrativo disciplinar de procedimento administrativo disciplinar de demissão. E basta verificar toda a configuração que foi feita pela operação. Mas, para isso, que fique bem claro,
A Polícia Militar trabalha totalmente dentro da legalidade alinhada ao Ministério Público. Esse é um processo longo, é um processo que demanda contraditório, demanda ampla defesa, mas com a base de toda a investigação que o Ministério Público deu, provavelmente será esse o processo que será aplicado. Bom, com relação à atividade deles posteriormente, o que eles faziam com, digamos assim, o espólio da atuação deles, obviamente, dentro da criminalidade, os participantes vão fazer a divisão dos recursos. Essas quantias em dinheiro, existe aí uma quantia em dinheiro que foi apreendida, e obviamente a gente ainda está em investigação sobre esses ativos que foram, digamos assim, esses valores que foram subtraídos das vítimas. Nós temos notícia de que da primeira vítima foi alcançado a quantia de R$2.000, do outro casal que a gente conseguiu já apurar melhor, sem dispensar a essência de outras vítimas, digamos assim, nós temos a subtração de R$200.000 no primeiro momento, mais uma atuação por meio de um estelionato finalizado com ato de violência, até o final garantindo realmente a execução de mais R$100.000, que foi subtraído nessa oportunidade, além de 3 armas de fogo, ou seja, até se armaram mais ainda nessa ocasião, bem como ainda teve outros pertences como joia, enfim, que foram subtraídos nessa oportunidade. Então, esses valores, obviamente, esses pertences a gente está em busca ainda de encontrar, saber onde eles se encontram, né? E para tentar ressarcir as vítimas desses valores e apurar o caminho que eventualmente esse dinheiro ou valores ou pertences não recuperados que tenham sido convertidos em pecúnia, em valores, tenha seguido, né? Ou seja, tentar rastrear ao máximo isso. Então, as investigações ainda prosseguem com relação a esses elementos. Muito bom dia a todas as autoridades, Kennedy São Paz da Rádio Mix Manaus. O questionamento agora, recente, é porque houve muitos casos envolvendo policiais militares, policiais civis, em grandes ocorrências de grandes vultos, como foi agora Santo Antônio de Sá, como o senhor mencionou ainda há pouco, sobre a participação de policiais militares. A gente teve uma operação envolvendo delegados, participando de ações policiais em garimpo ilegal. Queria que o Ministério Público mencionasse a respeito sobre essas investigações para evitar que a nossa Força Armada, ela de fato seja cooptada pelo crime organizado. Existe uma investigação em andamento para limitar essa participação da polícia? É claro que tem o direito ao contraditório, vai haver uma investigação, mas existe esse trabalho? Bom, como você está observando hoje aqui, ali está a prova de que esse trabalho está existindo por parte do Ministério Público, tá? Nós temos no Ministério Público 2 promotorias de controle externo da atividade policial. Ora a gente atua separado uma da outra, ora a gente atua até de forma conjunta. Em algum momento temos atividades junto com outras promotorias que não só de controle externo, até mesmo com o GAECO, que também está sob coordenação do Dr. Leonardo. Enfim, o Ministério Público, todo santo dia, exerce essa atividade de controle externo da atividade policial. É uma determinação que consta da nossa Constituição desde 88. Portanto, o Ministério Público realiza esse trabalho e tem procurado, inclusive por determinação de órgãos superiores de Brasília, o Conselho Nacional do Ministério Público, se aparelhar cada vez mais de forma adequada a conter esse tipo de atuação, que não é à toa, consta da Constituição, exatamente porque o Estado deveria ter o monopólio do uso da força, ser o único armado, inclusive, existem restrições para que as pessoas, os particulares, possam ter armamentos, portar armas, ou seja, a rigor quem pode, com uma forma mais deliberada, digamos, fazer isso ostensiva, é o Estado, e, portanto, existe essa preocupação de que o braço armado do Estado seja alvo de um controle externo, e esse controle externo é estipulado ao Ministério Público desde a Constituição de 88. Então, com certeza, você pode, não é à toa, uma investigação que vai apreender essa quantidade de armamentos. No caso, nós tivemos 14 pistolas apreendidas, 1 revólver, 4 fuzis, sendo um que é de airsoft, mas tem um poder intimidatório, né? Além de 653 munições, 14 celulares, R$10.695 e 3 veículos foram apreendidos. Então, com certeza, o Ministério Público está fazendo sim alguma coisa. Bom dia.
Edila Chaves, do Portal do Holanda. Eu gostaria de saber quantas prisões, né, quantos cumprimentos de prisões foram efetivados, no caso, né, efetuados, e a respeito de um perito. Teria também um perito envolvido e ele seria a única prisão temporária? Nós tivemos 8 prisões preventivas, tá? Sendo essas 8 prisões preventivas envolvendo policiais militares, essencialmente da ativa. Temos um que é da reserva, e temos sim um mandado de prisão temporário, cujo objetivo, qual a diferença? É que o mandado de prisão temporária, além dele já ter um prazo estipulado por lei, ele também é uma prisão que ela, digamos assim, é mais destinada a uma motivação, é mais destinada exatamente à investigação, não só para impedir novas práticas criminosas, assegurar a aplicação da lei, mas no sentido de impedir alguma turba da investigação, mas de favorecer a investigação. Nós estamos investigando exatamente parte, digamos assim, dos valores que teriam sido alcançados por uma das ações dos criminosos, tem uma ligação por conta desse perito da Polícia Civil. Então, nós estamos investigando em que medida ele tem participação nisso, ou se eventualmente ele tem uma justificativa plausível que possa sustentar o afastamento dele nessa situação. Mas, no momento, a situação é de acautelamento na prisão, porque há indícios veementes de recebimento, de passagem de dinheiro por contas dele, tá? Então, essa é a motivação. 9 prisões, 8 preventivas e 1 temporária. Bom dia, coordenador. Lucas Mota, Crítica.com. São 2 perguntas. A primeira é: o Ministério Público já conseguiu identificar qual é o perfil das vítimas da atuação desse grupo? E também sobre essas armas, a maioria era mesmo de uso deles enquanto militares, ou os fuzis, por exemplo, são de outros lugares, são contrabandeados? Bom, ainda é cedo para falar se esses fuzis são contrabandeados ou não. Eles acabaram de ser apreendidos. Será feito o levantamento a partir de bancos de dados disponíveis, assim como todas essas armas serão devidamente periciadas e incluídas no nosso Banco Nacional de Balística, para efeito de comparação se há algum indicativo de que elas deve ser aprofundada alguma perícia para indicar se elas foram utilizadas em algum crime como homicídio ou qualquer outra coisa do tipo, onde existam munições já apreendidas com vestígios que possam ser indicativas de uso dessas armas. Com relação ao perfil das vítimas, o perfil das vítimas selecionado por parte desses agentes normalmente eles procuram alcançar quem? Pessoas que eles entendam que têm algum envolvimento com atividade criminosa ou cujos parentes tenham algum envolvimento com atividade criminosa. Como também é possível, a gente ainda investiga esse tipo isso são fatos já que a gente tem, né? Pessoas que são próximas de atividade criminosa ou que têm parentes envolvidos com atividade criminosa, de forma a tentar implicá-los também em alguma atividade criminosa e assim alcançar vantagem econômica, não só subtraindo dinheiro, ou até mesmo tentar eventualmente alcançar alguma arma ilícita, alguma droga ilícita, não para apresentar na delegacia, mas para se subrogar naquela prática daquele crime, digamos assim, tomar o lugar no tráfico, no uso da arma ou na venda da arma. É possível também que estamos investigando que outras vítimas tenham acontecido. A divulgação, às vezes, favorece que essas vítimas amedrontadas, sabendo agora que os agentes estão presos, se não todos, mas boa parte deles, né? Tenham coragem, eventualmente, de vir denunciar ao Ministério Público a ação dessas pessoas. E aí a gente possa alcançar, inclusive, eventualmente, vítimas que não eram exatamente desse perfil, mas pessoas talvez até inocentes que foram ameaçadas de ter um flagrante forjado contra a sua pessoa e tudo mais. São linhas investigativas em abertos, não são acusações peremptórias que estão acontecendo nesse momento, tá? A gente está aqui acompanhando a coletiva do Ministério Público do Estado do Amazonas, que realizou a Operação Militia.
na manhã dessa terça-feira aqui no estado do Amazonas, em que a gente fala sobre realmente as prisões de policiais militares e também de um perito da Polícia Civil que estão sendo acusados de extorsão, de roubo e também de forte armamento apreendido aqui nessa situação. Com relação aos mandados, 8 mandados de prisão preventiva contra policiais militares, ressaltando que houve todo o auxílio da Polícia Militar, mais uma vez, nessas investigações por diversas das suas unidades e momentos, tá? Essas investigações já levam algum tempo. E com relação à liderança, o que nós observamos é que há uma presença mais constante, assídua, forte de um dos agentes, né? Tanto com relação à utilização de um dos veículos ligado a ele especificamente, sempre utilizando placas frias, ou seja, falsas, que nós conseguimos através das investigações ligar a placa correta, ao veículo correto e chegar, portanto, também a essa autoria, assim como nós também temos conhecimento de que uma das vítimas foi levada exatamente para um imóvel pertencente a esse agente, a um dos presos, que, portanto, tem características, digamos assim, que nós podemos identificar com uma certa ascensão, com uma certa projeção nesse grupo criminoso e, portanto, aparenta ter uma certa liderança sobre eles. Oi? Esses veículos eram do Estado? Não, veículos particulares deles que eram utilizados com placas frias na maioria das oportunidades. A gente está acompanhando aqui a coletiva de imprensa do Ministério Público do Estado do Amazonas, que está comentando sobre a questão aqui dos policiais presos durante essa operação policial que ocorreu realmente aqui na manhã dessa terça-feira, né, relacionados inclusive principalmente sobre esses policiais que estariam sendo acusados de roubo, de extorsão. Vamos chegar aqui, Tássio, rapidinho, que eu quero dar uma palavrinha com o comandante da Polícia Militar rapidinho, para que a gente possa ter uma ideia rapidinho e trocar uma ideia. Comandante. Posso dar uma palavrinha rapidinho com o senhor? Comandante, como que foi o trabalho realmente da Polícia Militar nessa ajuda realmente das investigações com o Ministério Público? Olha, desde o início, né, a gente tem a nossa Diretoria de Justiça e Disciplina e também os nossos policiais que têm uma ligação com o Ministério Público, que estão à disposição, ajudando nas investigações. Todos os nossos bancos de dados, todas as informações que pertencem à Polícia Militar, elas estão diretamente à disposição assim que solicitado pelo Dr. Armando, que é o titular aí da operação e da PROCEAP. Então, nós já temos esse link, essa parceria, digamos assim. Toda vez que a gente tem algumas investigações que são oriundas da Polícia Militar, que a gente se depara com algumas limitações, a gente pede o auxílio e prontamente nós recebemos, assim como a Polícia Militar está sempre à disposição, de portas abertas, para que a gente consiga corrigir esses atos ilícitos de agentes policiais, o que, como eu falei já anteriormente, que são policiais que não representam os mais de 8.500 policiais da ativa que saem todos os dias para as ruas para proteger e servir a sociedade. Obrigado, Coronel Clincher, pelas informações. Bom trabalho para o senhor. A gente tem acompanhado essa coletiva. Você percebe aí nas imagens do SASPR todo o material apreendido com esses agentes da Polícia Militar e também um policial civil, que seria um perito, né? Todo esse material. Muito armamento pesado, tem notebooks, tem celulares, tem dinheiro também que foi apreendido. Bora aqui rapidinho para esse lado aqui, Tássio. Desse outro lado aqui, olha, tem pistolas, tem munições, rádios comunicadores, muita munição realmente, tem um armamento de airsoft que também, por conta de toda a imponência dele, acaba realmente também trazendo medo realmente para quem está acompanhando. Dinheiro preso também, Tássio, né? O Ministério Público falou que foi cerca de
R$300 mil retirados, subtraídos de uma vítima, mais R$1.000 retirados de outra, e aí todo esse material era utilizado, inclusive, para essas abordagens, falsas abordagens utilizadas por esses policiais, até de certa forma, né, com carros particulares, segundo disse o Ministério Público. Todo esse material apreendido agora vai ficar à disposição realmente do Poder Judiciário, da Justiça do Estado do Amazonas, que vai dar aí prosseguimento a essas investigações. Uma matéria completa com esses e outros detalhes você acompanha acessando o cm7brasil.com. As imagens são Estácio Pierre e Rafael Tavares, portal e TV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo cabem aqui.